Gente, hoje o tema do nosso podcast é organização, então estou aqui organizando, lavando essa loucinha aqui. Vou introduzir para vocês que o tema de hoje, a gente vai falar sobre como o nosso ambiente, a organização, tanto do ambiente quanto da rotina, afeta diretamente na forma como nós sentimos e nos relacionamos com as pessoas. E é lindo ver que Deus é um Deus de ordem, de decência, e onde a gente tem um lar organizado, ele expressa a paz, né? Até a forma como a gente descansa. Se eu vou descansar tendo um lar organizado, eu descanso muito melhor, porque eu tenho a paz de saber que o que precisava ter sido feito foi feito, né? E aí essa convidada é muito especial, ela é uma autoridade assim no tema. E vai ser uma conversa muito rica, eu tenho certeza. Então, vem comigo para o episódio de hoje. Shalom, minhas irmãs do Divinamente. Que alegria estar aqui mais uma vez para um episódio do Feminilidade Redimida. E para hoje nós trouxemos uma convidada super especial, minha irmã em Cristo, Elaine Yamaguchi. É assim que se pronuncia mesmo, né? Uhum. E nós vamos falar sobre um tema que mulher ama pouco, né? Organização. E eu vou ler aqui um pouco do currículo dela, que é bem vasto e surpreendente. Várias mulheres que a gente está entrevistando vêm de uma trajetória que vai se unindo pedaço em pedaço, e a sua também conta essa história, né? Ela trabalhou por 16 anos no corporativo e aí fez uma transição, né? Exato. Eu vou deixar você contar a sua experiência, mas só para te apresentar, Elaine Yamaguchi é personal organizer, escritora especialista em simplificação da vida, com mais de 10 anos de experiência ajudando pessoas a transformarem suas rotinas e espaços. Autora do livro As Coisas que Guardei. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Conta pra gente, Elaine, um pouquinho de como foi o seu percurso nesse assunto, né, na sua especialização profissional, essa transição. Fica à vontade de se apresentar também para as nossas irmãs que estão nos assistindo. Olá, queridas, é um prazer, Jéssica, estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, né? Um tema tão rico, tão importante e que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? A organização da casa. Então, é um prazer poder falar sobre isso, estar aqui, né, com outras mulheres para a gente falar sobre esse tema. Eu trabalhei 16 anos, realmente em empresa, né, no corporativo, e aí na minha segunda maternidade eu entendi que era um tempo de ficar em casa, de ficar com ela, de cuidar, porque na primeira gestação eu fiquei muito pouco tempo em casa, eu fiquei 2 meses de licença maternidade, e eu não queria que isso acontecesse novamente. Sim. E aí eu falei, não, dessa vez vai ser diferente. E aí eu saí, fiquei 1 ano parada, cuidando da Helena. Dela, o pós-parto, Exatamente, puerpério, né? pude viver de verdade aquele momento, a amamentação e tudo. E aí, após 1 ano, eu fui voltar para o mercado e aí ficou, e o que eu vou fazer? Se eu volto para, né, para a empresa, para consultorias? E aí, conversando com uma amiga, ela falou, você é tão organizada, por que você não vai para a organização, né? E eu nem conhecia direito essa profissão, e aí eu entrei na internet e comecei a ver, e aí eu descobri os cursos e tudo. Eu falei, vou fazer um curso de organização. Aí eu me apaixonei no primeiro curso. Aí eu fiz curso de mudanças, curso de organização residencial, de organização baby, digital. Aí fui me aperfeiçoando. Cada setor de organização é um mundo, né? Exatamente. Vai abrindo outros leques para você ali, né? E aí fui me especializando e aí comecei a trabalhar. Hoje fazem 13 anos, né? Em dezembro faz 14 anos. Que legal. Que eu trabalho com organização. Até falei errado, então, falei 10 anos, né? Ah, mas é isso, né? 13, Vai atualizando, né? Exato. E
E é isso, assim, amo trabalhar com organização, né? Estar na casa das pessoas. E aí é muito rico porque você vai conhecendo famílias, mulheres, crianças, né? E você vai entendendo que a organização não é só organização. Então foi isso que aconteceu. Hoje eu falo que acabou virando um ministério mesmo, Que porque eu legal. fui entendendo que o que está por trás da desorganização, o que está por Sim. trás da desordem, né? E aí a gente vai se aprofundando no tema e hoje, assim, eu entendo que não é só sobre desordem ou bagunça ou ordem, É né? algo mais Mais profundo, né? profundo, exatamente. E eu achei bem legal na sua fala, porque muitas mulheres passam por isso, né? Na maternidade a gente percebe a necessidade de, especialmente na primeira idade, dar uma atenção ainda mais especial, e no corporativo às vezes você não tem essa flexibilidade, né? Exato. E o empreendedorismo acaba sendo um lugar onde você consegue gerir sua agenda. Às vezes a gente trabalha até mais, né? Mas pelo menos se estiver doente, você pode faltar com tranquilidade. Se for ter um passeio, você consegue organizar sua agenda de uma forma que não vai atrapalhar, né, na Exatamente. renda, não vai deixar a empresa aquém, né, da sua presença, enfim. Então é muito legal ver esse padrão. Aconteceu algo parecido comigo também. Mas eu queria agora que a gente falasse um pouco sobre o fato de não ser superficial ou dispensável, não ser simplesmente estética, questão de decoração. A organização é algo além. Muito além. O que você sente assim nesse período de trabalho sobre o porquê é tão importante, o porquê não é apenas estética, não é fútil, não é superficial, cuidar da beleza e da organização, da decoração do nosso lar? Então, a organização, isso que você falou é muito importante, porque algumas pessoas pensam nisso, que é só estético, então eu não preciso fazer, porque não é importante. Mas a organização, ela é muito mais que isso. A funcionalidade do dia a dia da sua casa, a agilidade que você ganha quando você tem uma casa organizada, a sensação de controle, de você trazer sua casa de volta para sua mão, você saber onde estão as coisas, isso é muito importante para nós, né? Sim. E não só isso, a gente já há muitos estudos hoje em dia, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas que o quanto o emocional está ligado nisso. Então, uma casa que ela é organizada, ela transmite mais paz, você diminui o estresse, você entra, você percebe essa paz de uma casa em ordem e de uma casa onde o caos está imperando, Instalado. né, instalado ali. Então, a comunicação entre as pessoas melhora, o relacionamento das pessoas, as crianças são mais tranquilas, tudo isso tem a ver com ordem. Sim. Então, hoje em dia, né, eu tenho vários psicólogos, né, que a gente tem parcerias e eles me passam casos dos quais eles entendem que o que está prejudicando aquela criança nos estudos é a falta de ordem na casa. Então, isso é muito relevante, né? E a gente não precisa ter uma casa de revista, que nada, Tá sabe, fora do sai do lugar, né? lugar. Porque onde há vida tem bagunça, né? Exatamente, a casa é viva. Como diz a minha pastora diz, a louça sempre tereis contigo. É quase um versículo, né? Exatamente. A gente tem os brinquedos espalhados pela casa, a gente tem louça na pia, porque ali tem vida. Então, Sim. se tem vida, tem. Mas quando uma casa é organizada, as coisas voltam rapidamente para os lugares. Então, se você tem um lugar para o brinquedo, depois que a criança brincou, aqueles brinquedos voltam para o lugar. Sim. Né? A louça volta para os armários. Então, isso é importante da ordem, né? De você ter um lugar para cada coisa. E tá aí a importância também de não acumular, né? Porque Exatamente. por mais espaço que a gente tem em casa, se vai se acumulando muita coisa, não cabe, não tem um espaço para onde voltar, e aí fica meio que poluindo, né, a casa e confundindo, né, o ambiente. Exatamente, é isso mesmo. E nesse tema eu fiquei pensando
antes da nossa conversa, o quanto Deus é um Deus detalhista, né? A gente vê na Arca de Noé as orientações que ele passou de como a arca deveria ser construída, como ia acontecer nos pormenores, o tabernáculo no deserto que ele pediu, né, para ser construído, como era assim, cada centímetro, como que ia ser feito, quais iam ser os materiais, quais iam ser as cores, a roupa do sacerdote. Então é muito, é simplificar muito, é muito simplista falar, organização, estética, decoração é coisa fútil, porque nosso Deus é totalmente profundo, né? Um dos atributos de Deus é a beleza, Deus é belo. Então dá para ver o envolvimento do nosso Deus com a arquitetura, com os detalhes, com a beleza, com a decoração. Ele ungiu Bezalel naquela época que era um artista, para trabalhar com as mãos na matéria. E isso combate muito também uma ideia filosófica, né, que é da filosofia religiosa antiga, que tem origem grega, do gnosticismo, que eu não sei se você já ouviu, mas a ideia carrega a mensagem de que tudo que é matéria é inferior, é de menor valor e é corrompido. Uhum. Sendo que Deus criou a matéria e Deus olhou e falou, é bom, né? Então, é muito além de puramente estética, de puramente bonito. Eu já vi mulheres falando, para que pôr a mesa posta, tão arrumada, com tantos itens? Simplifica, isso é superficialidade, isso é futilidade. E não é. É lógico que se tem uma irmã que tem poucas peças, ela pode fazer arrumadinho com o que ela tem, né, de acordo com o que dá, mas você ter a possibilidade de arrumar uma mesa bonita, ainda que simples para sua família e não fazer, mas não é o fato de fazer algo muito sofisticado, é fazer o melhor com o que você tem dentro das suas possibilidades. Eu ouvi o testemunho de uma mulher que depois de começar a fazer a mesa posta e a família olhar e falar, nossa, ela preparou isso para gente, isso ser um convite para a família sentar à mesa, almoçar, jantar no mesmo horário, ter tempo de qualidade, olhar no olho, e aí ela foi ainda mais profunda, até confissão de pecados, porque você criou um ambiente propício para isso, né? A mesa, ela é muito importante, tanto que você falou do tabernáculo, né? A altura da nossa mesa atual é a mesa que foi descrita no tabernáculo. Sério? É a mesa que o Senhor descreveu a altura dela, que está lá. Até hoje, nos nossos dias, a gente usa a mesma altura da mesa. É padrão. E ele... Em toda a Bíblia, a gente vê quando ele queria ter conversas difíceis ou conversas importantes, ele se reunia em volta da mesa. A gente vê que a última ceia podia ser ele sentado em volta da fogueira, no mar, pescando. Não, ele escolheu a mesa, porque ele tinha algo muito importante para falar. A David Tyrus, no livro dela, A Experiência da Mesa, ela fala muito disso, né? E eu falo sobre isso porque eu vejo isso nas casas. Hoje, assim, quando eu entro para organizar uma casa, um dos primeiros itens é a mesa. Onde vocês comem? Né? Porque você chega em algumas casas que a mesa está tomada, as pessoas só arrastam um pouquinho assim, comem num cantinho. Eu falo, não, vamos tirar tudo disso aqui, vamos começar a usar a mesa, né? Porque a mesa, ela é muito importante, né? É onde você olha de fato nos olhos. E ela conta no livro dela uma experiência, porque ela fazia capelania nos presídios. E ela ia tirar esses presos que ela discipulava, né? No dia que eles tinham a liberação para sair. E ela levava para casa dela e colocava eles ou para um almoço ou para um café na mesa. E a maioria deles caía em choro, porque nunca tinha sentado numa mesa. Meu Deus, então ela começou a entender que o ministério dela podia ser ligado à mesa, e por isso a experiência da mesa, a experiência do lar, e ela escreveu livros sobre isso, deu muitas palestras, né? E um dos livros dela, ela fala assim, que quando no Salmo 23, né, o Senhor fala assim, né, preparei uma mesa na presença dos seus adversários.
hoje em dia, trazendo para os nossos dias, quem são os nossos adversários? São um câncer, uma doença, um desemprego, um divórcio, são os nossos inimigos. Sim. E quando você prepara uma mesa na presença, apesar do boleto, apesar da doença, eu estou preparando uma mesa na presença do adversário. Então, quando você faz isso para sua família, né? Seu marido está com um monte de problema no trabalho. Ele chegou, tem uma mesa esperando por ele. O seu filho chegou da faculdade. Quem são os adversários dos nossos filhos hoje em dia? Às vezes um bullying na escola, às vezes um amigo que está perseguindo, às vezes a paquerinha que não está correspondendo, enfim. E aí esse Até filho as chega, tentações, né? as ofertas. drogas, as tentações, as más companhias, e aí esse filho chega, e o que ele encontra? Uma cozinha vazia, uma luz apagada, não tem uma mesa para ele. E nós não estamos falando de preparar um banquete, você pode preparar um miojo, mas assim, eu preparei para você. Eu fiz algo para você. Então a mesa, ela diz muito do coração da casa. Então importa sim. Você não precisa montar. A minha avó era muito simples. Então as coisas na casa dela, louça, não tinha isso. Mas todo mundo comia na mesa. Não tinha esse negócio de vai comer vendo TV, de vai comer em outro. Não. Ela colocava as coisinhas ali e todo mundo comia. Era importante. A mesa, a hora da mesa não é hora de briga, de confusão, de se fala. É hora de comer. E é tão importante, forte, né? Isso, porque nos pilares da igreja primitiva, lá em Atos, que, né, foi estabelecido que a igreja ia ser solidificada nas orações, no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, nem falei na ordem, mas são esses 4, né? E a comunhão e o partir do pão, os dois remetem para a mesa, né? Sim, e nas casas, né? Então, isso é muito importante, né? É ser igreja em casa. É na mesa que você... Né? É aquilo, né? Às vezes você não precisa de ser uma mulher relevante no mundo se você não for em casa, né? Sim, você começa na mesa, começa ali com os seus, começa na ordem. Muito bom. É muito real isso. E é fato de que o ambiente externo influencia o nosso interior, mas também é fato que o nosso interior, ele reflete como o nosso ambiente externo está, né? Aí eu queria discutir com você, o que você acha? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro vem fora, primeiro vem dentro, por onde a gente começa a organizar? Então, são várias situações. Tem a situação que a bagunça, ela é externa. Então, tipo assim, um ambiente desorganizado, ele causa um caos para você, porque assim, você entra nesse ambiente, você fica mais acelerado. O nosso cérebro, ele fica captando todos os objetos ao redor. E isso nem é consciente, né? Não. E isso gera um acúmulo de estímulos. Então, quando você está num ambiente que tem muita coisa e muita coisa desordenada, muita coisa bagunçada, o seu cérebro já se cansa daquilo ali, porque é muito estímulo para ele. Então, muitas vezes já gera uma ansiedade, já gera... Então, o ambiente ele tem esse poder de afetar o nosso interior. Quanto a gente rende mais trabalhando num ambiente que está tudo organizado, né? Porque aí você consegue focar ali, né? Exatamente. E o contrário também existe. A pessoa que ela já está com uma ansiedade, ou ela já está com uma depressão, ou aí o que acontece? Ela já está com essa carga interna já muito pesada, muito... E aí, organizar para ela se torna algo cansativo. Ter que decidir, isso sai, isso fica... Qualquer escolha se tornam difíceis de fazer. Porque já está sem energia para o básico. Para o básico, exatamente. Então, aí vira um ciclo. Porque assim, se aquele ambiente me gera um desconforto, e esse desconforto baixa a minha vontade, o meu ânimo de arrumar aquilo ali. Então, aí aquele ambiente fica desarrumado, fica desorganizado, eu fico Uma coisa leva a outra. Aí você vai entrando nesse ciclo. E a gente percebe, por exemplo, você entra num ambiente, você sabe se aquela família está saudável ou não,
pelo próprio ambiente. O ambiente ele conta para você. Porque quando uma pessoa, por exemplo, ela está em depressão, a primeira coisa que acontece é deixar de arrumar tudo. Ela fica fechada, um ambiente mais escuro, janelas fechadas e a casa assim. As tarefas vão se acumulando, né? Pela Exatamente. indisposição, às vezes não tem disposição nem para levantar da cama, quanto mais, né, lavar uma roupa, deixar a casa em ordem, a louça em ordem. E a gente só precisa entender também que às vezes não tem nada disso. Tem pessoas que ela não tem nenhum tipo de problema, isso não é uma ansiedade para ela, nada disso. Ela simplesmente tem uma rotina muito pesada, ela trabalha muito, ela não tem muito jeito para organização. Então a gente precisa separar o que pode ser um problema, realmente um desconforto, uma situação mais difícil, do que uma desorganização da vida, que de repente você mudou de trabalho, mudou de cidade e a coisa se acumulou ali. Então a gente precisa só diferenciar isso. Mas o ambiente afeta sim, e muito. E às vezes o ambiente, a rotina bagunçada, tudo isso é só um sintoma que está sinalizando, tem uma causa por trás disso. E a causa pode ser uma doença, uma depressão, algum transtorno. A causa pode ser sobrecarga. Então, não tenho tempo de priorizar o básico, o ambiente em que minha família está. A causa pode ser até desleixo, né? Então, a gente não pode bater o martelo. Casa bagunçada é isso, mas a gente pode bater o martelo. Casa bagunçada, né, um ambiente caótico está apontando para algo que precisa ser olhado com mais atenção, né? Seja na rotina, na saúde, seja nos hábitos. Sim, né? E trazer quando você olha, trazer uma lupa para isso, quando você traz um olhar para aquilo, você também busca soluções. Você começa a entender, tá? Se eu não consigo, o que eu posso fazer? Alguém pode me ajudar? Uma amiga, alguém, eu vou contratar esse trabalho, enfim, mas eu vou achar uma solução para isso. Porque quando a gente sai, né, dessa negação de que não existe um problema ali, você acha soluções. Então o que a gente traz muitas vezes é trazer uma luz para aquilo, para que você enxergue. Existe algo que pode ser melhorado. Sim. Não é? Às vezes é uma rotina muito cansativa mesmo, e a gente entende. Sim. Principalmente a gente que trabalha, a gente sabe disso, né? Uma mãe em fase de filhos pequenos. Meu Deus! É muita atribuição. Por exemplo, minha manhã organizar lancheira, organizar almoço, conferir agenda, lição de casa de 3 pequenos. Então a gente entende, né? Agora você imagina aquela mãe que pega condução, que fica 2 horas dentro de um ônibus para chegar num trabalho e depois voltar, e tem criança, e a criança doente, e ela... Então, assim, eu me compadeço muito, sabe? Da rotina dessas mães, de que muitas vezes eu sempre falo, calma, é uma fase. Né? Eu te entendo, também, né? exatamente, eu te entendo, mas só o fato de você saber que você precisa de ajuda, talvez não seja agora que você vai, talvez hoje a prioridade, o pratinho que você precisa segurar é a criança, né, o bebê, é o seu trabalho, enfim, mas saber que você precisa olhar para esse pratinho é o importante. Isso. Porque daí em algum momento isso você vai fazer e você vai conseguir, você vai buscar ajuda, vai chamar aquela melhor amiga e falar, amiga, preciso. Vamos conversar faxinando. Exatamente. A mãe. Que delícia. Uma tia. Uma prima, uma tia. Exatamente. Ou até buscar a rede de apoio para ficar com as crianças e você tirar um dia para organizar tudo, para pôr tudo para fora, exatamente. Né? Tem várias soluções. A questão a gente também não pode usar nossas fases de vida como muleta, ou a nossa condição financeira. Arrumar é gratuito, né? É lógico que a gente entende as fases e não pode se culpar pelo que é prioridade naquele momento, mas até ensinar nossos filhos a nos auxiliar. É lógico que os bebês e
esse período ali do 0 aos 3, 4 anos, não é muito possível grandes coisas, né. Mas é possível e é saudável para a criança, a partir de alguma idade, receber a responsabilidade de ser um auxiliar nas tarefas domésticas. Por exemplo, a Maria, eu falo: "Olha, o seu quarto é sua responsabilidade". E aí toda vez que eu entro no quarto dela, é o cômodo mais organizado da casa, porque nada pode sair do lugar, até um oposto extremo, né. Mas dar essas atribuições, né, marido, você põe o lixo, então já é uma coisa a menos. Vocês, roupa suja coloca no cesto e aí eu vou levar para lavar. Cada um tem a responsabilidade do seu quarto e saiu da mesa, cada um tira as coisas que usou. Então, coisas básicas que às vezes no dia a dia alivia demais essa mãe. Às vezes a mãe está sobrecarregada demais por também não delegar e não ensinar a organização para os membros da família, né? Sim. E se todos consomem, todos participam. Exatamente. Eu penso que, e você vê crianças pequenininhas que você dá a tarefa e eles conseguem fazer, mas você precisa transformar isso de uma forma mais lúdica, né? Principalmente com criança, porque a criança, quando ela para de brincar, é porque ela já está cansada. Se ela não estivesse cansada, ela continuaria brincando. Sim. Então você que é o adulto da relação, precisa parar um pouquinho antes. Você viu que ali, que daqui a pouco ela já vai ficar cansada, e você fala: vamos parar agora, vamos guardar os brinquedos? Isso. Vamos fazer uma competição, vamos ver quem guarda mais, quem coloca mais peças no cesto? Sim. Então você vai criando formas daquilo não ser tão pesado para a criança, né? Quando eles já estão maiorzinhos, não, mas quando eles estão pequenininhos, eles realmente estão cansados, não é que eles não querem, eles estão cansados. Então a gente precisa criar isso também e ensinar. Porque tem muito aquilo, faz o que eu faço, né? Faz o que eu mando, não vai... mas você precisa ensinar essa criança, né? Porque a gente não foi muito ensinada de como organizar as coisas. Então, quando você pega a criança e fala: filha, é assim que guarda, olha só, as coisas ficam aqui, é nesse lugar, papel outra, tá aqui. mesmo que você tenha sido ensinado, que nem minha mãe me ensinou a fazer as tarefas domésticas, ela saía de casa, ela falava: olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Eu sabia que aquilo era minha atribuição. Aí eu lembro até de eu lavando louça, lava a louça toda. Aí ela chegava e cheirava para ver se estava bem lavada. Senão ela falava: ó, isso não ficou legal, faz de novo, né? E aí lapidando esse servir da criança, do adolescente, para ele se tornar um adulto funcional, né? Exatamente. Aconteceu a semana passada, no domingo. A gente estava tendo um tempo em família e eu subi para separar a roupa da Lívia, que é a minha filha do meio, para a gente ir ao culto. E aí eu entrei, o quarto dela estava um caos. E aí eu chamei ela, falei assim: Lívia, o seu quarto é sua responsabilidade, lembra? Você sabe onde é o lugar de cada coisa. Ela: ai mãe, eu não consigo dobrar o cobertor, é muito pesado. Eu falei assim: então vamos juntas. Eu vou fazer as coisas que você não consegue, você vai fazer o que você consegue. E eu já tinha percebido que a Maria, como é mais organizada, ela meio que impõe: arruma isso, faz aquilo. E aí vai se tornando algo pesado para a criança, porque ela entende: organizar é chato. É uma responsabilidade que eu não quero fazer. E aí eu falei para ela: ó, a gente vai organizar juntas e você vai ver o quanto é prazeroso quando você vê tudo no seu lugar, quando você vê seus brinquedinhos organizados de uma forma que você consegue ver, que você consegue encontrar. E aí eu abri a janela, abri a cortina, e aí fui conversando com ela, a gente foi organizando juntas. Quando terminou, eu falei: olha isso, que quarto lindo, Lívia. Aí ela foi e colocou a bonequinha e a Bíblia dela em cima do travesseiro para tipo decorar. Então, gerar nos nossos filhos esse sentimento de organização não é um peso, não é algo ruim, mas para que em toda a vida dele esse sentimento o acompanhe, né? É algo prazeroso e é para o meu bem. Sim. E é tão rico isso que você está trazendo, porque eu tive a experiência com uma moça que a mãe sempre foi muito rígida com ela, com a organização. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí o que ela falava? Quando eu casar, a minha casa vai ser do meu jeito.
eu não vou seguir essa regra, né? Eu vou poder ter do meu jeito. E a casa dela se tornou um caos, uma bagunça. E o marido tinha vindo de um lar organizado, então eles começaram a ter muitos conflitos. E aí, só que ela sentia saudade da ordem, porque a vida inteira ela cresceu num ambiente de ordem. E a ordem, Já tinha provado, né? Exatamente. E aí, quando a mãe dela, né, chamou pra gente ajudá-la, tal, na organização da casa, e ela falou, olha, eu sempre sonhei em sair de casa por conta da minha mãe querer tanto, eu achava a organização chata, pesada, rígida, e hoje eu sinto falta disso. Olha só. E porque a organização, ela traz isso, né? Quem convive com a organização, quando ela entra num ambiente muito bagunçado, ela já sente isso, assim, né? Então é importante mesmo. E os nossos filhos precisam de disciplina, eles precisam de ordem, né? Para a vida. Para a formação, né? Exato. Até não só para casa, mas no trabalho, né? Ser um profissional organizado com o que aprendeu de disciplina, de responsabilidade dentro do lar. Eu vi até uma pesquisa de que os filhos que ajudam nas tarefas domésticas são mais felizes, porque o senso de utilidade ali, né? Eu participo de algo, eu faço parte de uma família, eu tenho responsabilidade nelas. Mas eu acho que o ponto é esse, trazer como algo que gera um prazer, não um peso, né? E pegar pela mão, talvez as primeiras vezes, de falar, vamos fazer juntos. Tipo, não é algo que eu estou impondo a você, vamos fazer juntos? Olha como isso é prazeroso, olha como o ambiente organizado traz paz, né? Uma coisa simples, às vezes você pega a etiqueta e fala, vamos colocar a etiqueta aqui nos... Gente, a criança, ela ama isso. E depois ela fala, ó, tá colocando no lugar errado, aqui não é carrinho, aqui não... A caixa de carrinho é aquela outra. Porque ela entende aquilo ali. Aquela ideia, né? Porque ele gosta quando você explica para ele, quando você entende, não quando você só manda, né? Ele precisa entender que ele pertence àquilo, né? Que é e é muito bacana isso, eu acho muito interessante. E dentro dessa ideia, acho que seria legal a gente falar sobre os excessos. Tem no seu livro, eu achei demais, já li, ganhei de presente. É verdade. E aí eu li o livro e achei muito legal uma parte que você fala, desapego. O desapego não é abandono. Exato. E aí você traz um pouco disso de que às vezes tirar os excessos e doar ou até jogar fora uma peça gera uma sensação na gente de isso me serviu por tanto tempo que gera até um sentimento de não posso fazer isso, de ingratidão, né, em relação àquele item, né? Eu vivi tantas coisas com esse item, mas aquilo já não faz mais parte da minha identidade, ou não me serve mais, ou está tão gasto que não está mais útil, né, para uso. Exatamente. E o desapego, né, as pessoas, às vezes, porque ela dá um outro significado para aquele objeto. Então, uma vez que ela criou um outro significado para aquele objeto, ele muda de valor. Então, por exemplo, aquela gravata, ela não é só uma gravata, ela é o último show que a gente foi junto, é aquela festa que a gente foi. Então, aquela roupinha não é só uma roupinha, é a realização de um sonho da maternidade. Então, você dá um significado para aquela peça nunca vai poder sair da sua casa, porque ela não é só a roupinha, né? Não toca nisso, que isso aí... E a gente precisa entender que... Até de alguém que perde um ente querido, né? O pós-luto. É muito difícil, tem muita gente que ela fica pegada em tudo aquilo, né? Porque os livros da faculdade representam sangue, suor e lágrimas. Porque você passou 5 anos em cima daquilo. Então, como que eu vou me desfazer disso agora? Então, as pessoas, às vezes, por ter atribuído um significado muito grande para aquela coisa, ela não consegue se desfazer daquilo. E talvez o acúmulo até identifique ídolos dentro do nosso coração, né? Sim. Meu Deus. Exatamente. E quando a gente fala, né, você não precisa se desfazer de tudo. Escolhe o que você quer ficar
e a gente tira o restante. Então você já está falando para o seu cérebro que pode ficar alguma coisa, então ele já fica Não vai mais sofrer tanto, tranquilo. né? E pensar nisso, não é um abandono, aquilo foi muito útil para você, você é grato com aquilo, mas agora não faz mais sentido. E talvez vai fazer sentido para outra pessoa, em outra casa, né? Em outros Sim. lares. Então, a gente precisa ver o que não faz mais sentido na nossa casa. É até, o desapego é até uma expressão de gratidão, né? Deus tem me dado tanto que não cabe mais. Então, eu tenho um closet, foi até engraçado que a gente mudou de uma casa maior para essa que nós moramos hoje, que a gente construiu do zero, né? Só que a casa que a gente morava de aluguel era um terreno bem grande, então era uma casa até assim, menos funcional que essa, que foi pensada para nós, né? Mas ela era uma casa grande, então cabia muita coisa, tinha uma área de depósito muito grande, que cabia muita coisa. Aí quando a gente mudou, eu me deparei, vou ter que reduzir muita coisa, vou ter que achar lugar para muita coisa. E aí o nosso closet, inclusive, ficou menor do que o da casa que era alugada. E aí eu falei para o meu marido, falei assim, amor, não vai caber tudo. Aí ele, se não couber é porque é excesso, porque isso é suficiente para nós. Eu falei, meu Deus, vamos ter que desfazer então. E aí doar coisas que há tempos a gente não usa, que não cabe mais, que não é mais meu estilo, trouxe assim uma funcionalidade para o guarda-roupa, porque aí você acha de fato o que você precisa, você não fica perdido em tanto volume de coisa que te atrapalha de ver o que é essencial, o que serve, o que combina, o que faz sentido no momento, né? Exatamente, é isso. A raiz da bagunça, eu posso falar isso, trabalhando há 13 anos com isso, a raiz da bagunça é o excesso. É o excesso. Porque quando a gente tem muita coisa, fica difícil de você acomodar tudo aquilo e aí você tem dificuldade. Mesmo que você tenha espaço, quando tem muita coisa, muita roupa, você tem dificuldade de organizar aquilo. Até de passar os cabides, né? Exatamente. Porque você não consegue ver a peça que tá lá e às vezes você compra uma coisa que você já tem porque você não acha, não é? Muitos gastos com coisas repetidas, seja na despensa, seja com livros repetidos, às vezes quando você... Medicamentos, roupas, né? Você tem um evento, aí você precisa de uma camisa branca. Aí você não acha, aí você vai lá e compra. Aí quando você organiza, é muito engraçado. Às vezes você vai organizar, a gente organiza por cor, né? Aí quando você coloca por cor, a pessoa, eu tenho tudo isso de camisa branca? Eu tenho tudo isso de calça preta? Tem. Porque tava, né? Sim. Uma aqui, outra ali, uma dobrada, outra pendurada, e quando você vê tudo junto, você entende o volume que você tem. Então a organização, ela faz você se vestir mais rápido, você comprar com assertividade, porque você sabe o que realmente precisa, você não fica comprando coisas desnecessárias. E então faz você economizar também. Então é muito importante isso. Elaine, na prática, para as pessoas que estão nos ouvindo, que esse podcast extrapolou a feminilidade, é para todo ser vivente, para as crianças, para os homens, mulheres. O que não pode ficar dentro do seu lar? O que tem que começar? Vamos pôr para fora. O que tem que ir para fora? Itens quebrados. Primeiro ponto. Quebrado, que não faz mais sentido. Então, por exemplo, aquela gaveta do Tupperware, tampa sem pote, pote sem tampa, entende? A gente precisa começar a mexer com, cuidar dessas coisas. Sim. Tudo que está quebrado, tudo que não faz mais sentido, roupas que são de uma outra época, que não fazem mais sentido, que não servem mais para você. Acessórios, itens que você comprou e que você não usou, tipo, sei lá, vou fazer um esporte, eu sempre gosto desse exemplo, vou fazer uma luta. Aí você vai lá e compra luva, compra isso, compra aquilo. Nunca foi. O negócio tá ali no maleiro. Fica lá. Sabe assim, juntando pó. Sim. Então, é esse tipo de coisa, né? O que a gente usa tem que ficar. Sim. Eu falo que a regra é a seguinte, é o que é bonito e funcional. Se é bonito e funcional, fica. Então, por exemplo, um liquidificador, às vezes não é tão bonito, se bem que tem muitos lindos hoje, mas, se não é, mas ele é funcional, um balde. Ele é funcional, ele fica. Agora,
tem coisa que não é bonito e nem funcional, então você pode se desfazer. E tudo que você... Porque assim, a gente tem uma mania, eu sempre falo, você compra alguma coisa para substituir algo. Então, por exemplo, sei lá, você está comprando uma TV para trocar pela sua que já não tá boa. Aí quando você chega com aquela, parece que o velho vai... Não, peraí, vai que o novo estrague, daí você guarda aquilo. Essa do vai que a Não casa é? vira um entulho, né? Vai que eu precise, vai que não sei o quê, né? E aí você vai guardando coisas que não faz sentido. Se você comprou para substituir, substitua. E doe. Doe aquele outro para alguém. Aham. Né? Passe para frente, venda, enfim. Hoje em dia tem muita coisa Isso. de second hands, né? A pessoa tem a oportunidade de comprar por um preço mais em conta, aquilo que ela não poderia E ter. você usa esse valor para custear o novo, né? Exatamente. Então, é interessante a gente começar por isso. Livros que você não vai ler, né, que não faz sentido mais ter, a menos que você colecione, tá tudo bem, né, cada um cuida aí, né, do que gosta, enfim, mas se você não é um colecionador, ganhando, né? E você tem aquele monte de livros, então seleciona. Amo, é o meu livro de cabeceira, fica. Preciso para trabalhar, estudo, fica. Sempre consulta, agora, né? Não vou ler, ou já li, é muito legal e posso abençoar alguém que precisa ler esse livro. Então, fazer sempre esse olhar. A gente não pode deixar de olhar para a nossa casa, né? Porque às vezes as coisas entram numa velocidade maior do que elas saem. Quando você vê, já acumulou de novo. Então, você sempre tem que dar essa revisada. Vamos olhar isso aqui. Cosmético, e é uma coisa que eu sempre fico de olho, cosmético e remédio vencido. Sim. Aí às vezes você compra e aí fica lá no meio dos que já tá, aí você não usa o novo porque você não acha, e o que já venceu já não pode mais ser usado, né? Remédio é a mesma coisa. Remédio é a mesma coisa. Eu sempre falo, tira uma foto da sua caixinha de remédio antes de você sair para o médico. Quando ele for dar a sua receita, mostra a sua caixinha, a foto para ele e fala, doutor, algum desse aqui dá para ser usado? Às vezes você tem remédio em casa. Sim, às vezes o nome é diferente, mas a composição é a mesma, né? Exatamente. Sim. E dispensa também, né? Quando você tem uma dispensa organizada, você olha ali antes de sair de casa, faz uma lista de compra, não deixa para lembrar no mercado o que não tem em casa, porque você nunca vai lembrar. E a chance de você comprar coisas que você já tem é muito grande. Eu falo assim, e tem até um texto aqui que você viu, na volta a gente compra, porque a gente não tem mania de falar isso para criança, né? A criança pede alguma coisa pra gente fala, na volta a gente compra. Tem uma época que eles acreditam, chega uma hora que eles não acreditam mais, né? Já sabe que, sei, mãe, que vai comprar, né? Mas a gente devia falar isso pra gente. Sim. Porque muitas vezes a gente não consome porque a gente está precisando. Muitas vezes você compra por cansaço, você compra porque você fala, eu mereço, eu trabalhei pra caramba. Então você acaba comprando coisas que você não... Ou tá na promoção. Tá porque, na promoção, assim, mas eu nunca vou usar, eu nem quero, mas porque tá na promoção. Você acha que é uma vantagem, vou aproveitar. E a internet é um problema, porque ela é uma bênção por um lado, mas ela é um problema, porque todo dia, se você entrar, tem algo que você está precisando. Vai aparecer algo ali para você que você não tem. Nossa, muito bom. E aí eu sempre falo, coloca no carrinho e vai dormir. Nada que uma noite de sono... Processa, né? Boa. Amanhã de manhã, talvez você nem lembre daquilo. Se for algo que você realmente precisa, você vem e compra. Mas se foi só um impulso, se foi só um cansaço, se foi só uma irritação, uma chateação que você passou no dia, achou que você tinha que compensar de alguma forma, você não vai comprar. Passar, né? Shopping, a mesma coisa. Passou, viu na vitrine, achou bonito, senta e vai tomar um café. Talvez é só uma empolgação. E aí você não leva para sua casa. A gente comendo, né? Aconteceu esses dias, estava comendo, aí precisei parar ou para socorrer um filho, alguma coisa. E aí eu voltei para o meu prato, ainda tinha ali mais coisas para comer, mas eu falei, nossa, já tô cheia, porque esse tempinho você percebe que não tem necessidade de mais, né? Exato. E as compras são assim também. Então, espera. Né? Se for uma coisa de valor agregado alto, talvez seja melhor você ir embora para casa e falar assim, não, se eu realmente quiser isso, se eu precisar, eu vou voltar.
E aí você ganha ali um dia, você vai evitar tanta compra desnecessária que a gente se Verdade. arrepende depois, que você fala, ai, onde eu estava com a cabeça que eu comprei isso aqui? E às vezes são coisas grandes, né, que daí você não tem onde pôr É e fica com verdade. aquilo. Eu comprei uma escada uma vez porque ia precisar para uma situação específica, escada enorme, e eu não tenho onde pôr mais isso. Você fala, eu deveria ter alugado uma escada, porque é muito pontual, é para um uso específico que depois não vai fazer mais sentido, né? E você fica com aquele Emprestar. emprestar, Às vezes você vai pedir viajar. em grupos, né, Exatamente, você emprestado. vai viajar e você tem 2 malas e, sei lá, para aquela viagem especificamente você precisa de 4. Gente, pede para a mãe, pede para a irmã, pede para uma amiga, não precisa comprar mais 2 malas e depois não ter onde guardar, se é algo que você não usa com frequência, Sim, né, a gente precisa fazer mais isso. Tem sim. Sem um contar que o meio ambiente agradece, né? sim, com A gente certeza. dá uma desacelerada nesse consumismo infinito, né? E do tanto de coisa que a gente descarta, né. Uhum. Eu li uma pesquisa, eu nem sei como tá isso hoje, mas eu li um tempo atrás que a gente lota 5 maracanãs por dia de lixo, Meu de Deus. descarte. E a gente não joga fora, a gente joga dentro, porque tá dentro do planeta. Sim. Não tem um Não lugar que tem você como sair daqui, joga. né? Mas que dicas que você daria para as mulheres que estão nos assistindo? Por onde começar a estabelecer uma rotina, a definir o que é essencial para minha casa, para o meu lar, a organizar os ambientes, por que cômodo, por onde? Por onde eu começo? Jéssica, eu falo sempre assim, começa pelo que mais está te incomodando. É o meu armário que está incomodando? É a cozinha? O que está mais te incomodando? Por quê? Porque esse ambiente ele vai te dar força para você seguir para os outros ambientes. Então, se é o meu quarto, se é roupa, então eu vou começar por esse ambiente. Sim. E aí a dica prática que eu dou é assim, não tira tudo de uma vez de dentro Sério? do armário. Eu sou essa louca que eu vou organizar qualquer coisa, o primeiro passo é arrancar tudo. Esse é o mundo ideal. Aham. Mas ele não, muitas vezes não é um mundo possível. Às vezes a pessoa ela tem 2 horinhas, aí ela tira tudo, não vai dar tempo. E aí vai voltar pior do que estava. Entendi. Ou então ela vai ficar cansada. Às E vezes a aí pessoa aquela ela, bagunça vai ficar lá nossa, por ela não dias, tem né? ânimo. Aham. Aí tira tudo de dentro do armário. Aí arrumou um pouquinho, cansou, porque é cansativo. Sim. E aí ela volta aquilo ali, volta pior do que estava. Hum. Então assim, hoje, quanto tempo eu tenho? Eu tenho 2 horas. Então, hoje eu vou fazer todos os cabides. Eu vou olhar, vou ver o que eu quero, o que eu não quero, o que fica, o que sai, o que eu vou doar, o que eu vou vender, o que, enfim, que eu vou jogar. E eu vou fazer. Amanhã eu vou mexer com as gavetas. Então eu vou fazer. Depois de amanhã eu vou mexer o maleiro. Então você vai fazendo dessa forma e devagarinho você vai, né, levou anos para acumular aquilo ali. Você quer resolver tudo em um Faz dia? muito sentido. Não é? Então, assim, vamos fazendo. E outra, o processo. Deus fez tudo um processo. Ele poderia ter feito tudo em um dia, Uma vez em só, né? 1 hora, em um Haja estalar. Haja tudo, exatamente. Perfeito isso. E aí ele fez um processo. E a gente também precisa fazer um processo. E quando você faz esse processo na sua casa, você também vai pegando amor por aquilo que você fez. Aquilo vai te dando uma sensação de completude, de finalização. Sim. Porque às vezes a gente tem o hábito de começar e não terminar. E quando você finaliza Conclui, algo, né? conclui, a tarefa conclusiva, ela te dá ânimo para você concluir outra. Aí você fala, então agora eu vou para minha cozinha. E é muito lindo isso, porque tem vários testemunhos de mulheres que começaram a cozinhar depois de organizar a cozinha. Que Porque antes não demais. achava nada, era tudo muito. Para você escalar uma panela, você tinha que tirar 5 de dentro do armário. Para você achar um utensílio ali naquela gaveta, era uma bagunça. Então, é mais fácil pedir alguma coisa do que ter que arrumar a mesa. Tudo era muito trabalhoso. Quando você vai descartando e você fica com o que eu preciso, o que é essencial pra gente, Fica prático. aí fica prático, aí você tem prazer, entendeu? Muito bom. De cozinhar, de fazer outras coisas, enfim. É muitas histórias, assim, tem mulheres que não conseguiam fazer academia, por exemplo, porque toda vez que ela estava lá, ela sentia culpa, tipo, ai, mas eu tô aqui, mas a minha casa tá um caos. Aí ficava lá e ficava mal. Meu Deus. E hoje tem uma rotina muito mais fácil. E quanto menos coisas você tem, mais fácil de você limpar, mais rápido você organiza a sua casa. Então você ganha tempo. É. Não é que você
a organização, ela te dá mais tempo, mas ela tira o que te rouba o tempo. Sim, as distrações, né? Tem até um Porque autor que fala isso, o Josh Beck, ele fala que quando ele minimalizou a casa dele, ele teve mais tempo com Deus. olha, Porque ele tinha menos coisas para fazer, então Uhum. sobrava mais tempo para um devocional, para ele ficar mais na demais. presença de Deus. Nossa, que louco isso, porque aí vira um círculo vicioso mesmo, porque a gente consome demais, porque não sabe o que tem e o que não tem, aí não consegue organizar, sente mal com isso pode gerar até mais desdobramentos para a saúde, enfim, até essa questão, né, de ter relacionamento com Deus, ir numa academia, se alimentar melhor, e aí eu compro mais, né? Vira uma bola de neve que Exatamente. você não consegue sair, né? E isso de forma total inconsciente. E as finanças. E as finanças. Porque de repente você está comprando coisas que você não precisa, com dinheiro muitas vezes que você ainda nem tem, e aí aquilo vira uma bola de neve, e aí a gente está tratando uma pessoa que está com problema financeiro. Não, ela está com problema de acumulação. Meu Deus. O problema dela é compra compulsiva. Aí por que ela está comprando compulsiva? Porque ela está desanimada por conta do problema de um relacionamento, enfim. E aí ela desconta na compra, na comida, enfim. Então você vai descobrir, você vai puxando esse fio, você vai chegar na raiz daquilo ali. E aí você vai descobrir muitas vezes que porque esse excesso está vindo de uma outra coisa e eu estou descontando nisso. Aí você consegue parar de comprar. Porque você fala, não era isso não ia resolver o meu problema. Não era a raiz, né? E é muito real isso, de que a gente é responsável por cada item que a gente tem. Porque cada item vai precisar de um lugar, de um espaço, vai precisar de uma manutenção, de um cuidado, de você limpar rotineiramente aquilo. Então, isso te demanda muita energia, né? Exatamente. Tudo que você tem muitos livros, você vai ter que tirar pó desses livros invariavelmente. Você tem um armário gigante, você vai ter que arrumar isso. Muitos brinquedos, você vai ter que higienizar esses brinquedos vez ou outra. Então, a gente, é o que você falou, né? A gente é responsável por cada coisa que entra na nossa casa. Por isso a pergunta, quando eu tô lá fora comprando, eu realmente preciso disso? Eu tenho onde guardar? Essas são as perguntas que eu preciso fazer. Eu preciso? Eu tenho onde guardar? Eu tenho dinheiro para isso? Sem que eu me endivide, né, para ter isso aqui? Então o essencialismo é isso, é você descobrir o que é essencial para nossa família, o que é essencial para mim, o que eu preciso ter exatamente, né? Isso é muito importante. Muito bom. E o seu livro, Elaine, eu gostei muito porque ele ficou um livro super leve. Eu amei que você foi colocando figuras, tipo você organizando na parte que você fala de... O termo é doar, né? Desfazer, selecionar, não é abandono. E aí você tirou uma foto com muitos sapatos, infinitos sapatos. Para mostrar isso, tudo isso não vai ser usável, então eu vou escolher, né? Enfim, e aí você foi colocando imagens. Tem um jeito das pessoas que estão nos assistindo adquirir o livro, né? Tem um link que elas podem A gente solicitar. vai deixar então na descrição aqui do vídeo o link para as pessoas terem acesso ao livro. Suas redes sociais também a gente vai colocar aqui durante esse papo. E o que as pessoas precisarem também, né? Às vezes tem dúvida, não sabe por onde começar, pode ir nas redes sociais, tem bastante coisa lá já, tem muita coisa gratuita, tem vídeos no YouTube de dobra de todas as peças, se você quiser aprender. Olha aí, gente, não tem mais desculpa. Tudo, tem muita coisa lá. E o que, se porventura tiver uma dúvida que não tem ali no destaque, pode me perguntar, eu vou ter o maior prazer em ajudar. Nossa, eu amo esse tema. Que demais. Obrigada, viu? Eu tenho certeza que quem nos assistiu, ficou com a gente aqui até o final, foi muito edificado. Obrigada Que bom. por dizer sim ao propósito de Deus na sua vida. Amém. E partilhar com a gente essa mensagem. É uma bênção, né? Nosso Deus é um Deus de ordem. Ele é. E obrigado também você que ficou com a gente aqui até o final. Eu tenho certeza que vai passar pela sua mente alguém que precisa assistir, alguém que também seria edificado com essa mensagem, porque o que a gente falou aqui é aplicado a toda a casa, a toda a família. Então compartilha esse vídeo nos grupos. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve.
comenta, curte esse vídeo para que alcance mais pessoas. E obrigado por ficar com a gente.